Fala pessoal, beleza? Vou dar minha opinião sobre esse projetor, tá certo? Minha opinião sincera. Deve ter mais ou menos uns 18 dias que eu fiz a compra no AliExpress, paguei R$ 250 e não fui taxado, tá certo? Comprei em setembro de 2023 e ele chegou no dia 1º de outubro. Então, assim, eu fiz algumas observações. Primeiro que esse projetor ele não tem logo, tá? Então eu suponho que ele seja o genérico da cópia, tá certo? Depois eu vou fazer uma outra compra de algum projetor que tenha a logo impressa, para saber se talvez ele venha com um Android um pouco melhor. Eu vi alguns vídeos aqui no YouTube mesmo, em que as pessoas conseguiam reproduzir vídeos 4K, embora a resolução nativa dele seja 720p, ele conseguiria reproduzir. Esse aqui não consegue, tá? Ele só reproduz até 1080. 4K ele fica travando. Uma outra observação que eu fiz nesse projetor é o HDMI, tá certo? Ele perde bastante resolução. Tem alguns outros pontos, né? Não vou numerar todos, mas uma outra questão é que ele não tem RJ45. Então eu acho que isso é ruim, porque se eu estiver muito distante do meu Wi-Fi, se eu quiser utilizar, por exemplo, via Bluetooth, pode ser que dê alguma interferência, né? Porque eu vou estar utilizando duas conexões sem fio, tanto o Bluetooth quanto o Wi-Fi. Uma outra alternativa que eu tentei buscar foi utilizar um adaptador RJ45. Por exemplo, esse aqui eu costumo utilizar no meu computador, ou até mesmo esse outro aqui da mesma marca que eu posso utilizar no meu celular. Ambos eu consigo utilizar no celular. A questão é que aí eu preciso utilizar um cabinho ATG, né? Mas eu conectei esse aqui ao projetor e ele não conseguiu, não funcionou a RJ45. O extensor ele funcionou, eu conectei um mouse sem fio e um teclado, e aí eu consegui utilizar o teclado e o mouse no projetor. Então isso, na minha opinião, limita um pouco o projetor. Então eu suponho que o Android dele seja um pouco inferior. Claro, não é o Android original, obviamente, né? Então, se você utilizar no seu celular o Bluetooth e o Wi-Fi simultaneamente, eu acredito que você vai ter uma boa conexão. Apesar que eu já utilizei algumas vezes longe do Wi-Fi e tive um problema entre Bluetooth e conexão na internet. Uma outra opção que eu acho muito boa é utilizar essa plaquinha. Também adquiri ela no AliExpress. Paguei cerca de R$ 15. Então ela tem algumas conexões, né? Por exemplo, aqui eu reaproveitei uma caixinha do meu home theater da Samsung, né? Então aqui eu consigo conectar duas caixinhas a essa plaquinha. Também consigo conectar o P2, que é a mesma saída do fone de ouvido, então consigo conectar o projetor a essa plaquinha. Porque eu acredito que pro projetor a proposta dele não seja ter um bom áudio, tendo em vista que vai ficar no teto. Então eu posso utilizar um cabinho P2 para conectar a plaquinha, ou até mesmo utilizar em cima de algum apoio, né, para eu reproduzir a imagem na parede. Então não necessariamente precisa ficar no teto, mas a diferença entre o áudio do projetor e dessa plaquinha basicamente não tem comparação. Eu vou fazer um teste daqui a pouco para vocês verem, e também vou ensinar como você comprar essa plaquinha no AliExpress pagando R$ 15, porque normalmente o preço dela varia entre R$ 30 e R$ 50. Então naquela opção em que você compra 3 itens e cada um sai por R$ 15,99, você consegue adquirir essa plaquinha. Tem uma outra opção também, que seria com o case, né? A primeira vez que eu comprei essa plaquinha com o case,
eu paguei R$ 26, mas recentemente eu também adquiri essa plaquinha que vem com o botão do volume, e o case eu paguei R$ 15, tudo o kit, né? A plaquinha e todos esses itens aqui. Mas aí depende do que o AliExpress te recomendar, tá certo? Então eu vou ensinar vocês a conseguir essa plaquinha. É bem barato, beleza? Com o aplicativo do AliExpress aberto, a gente já consegue observar algumas promoções aqui, né? Ofertas e também essa opção em que você pode comprar alguns itens por R$ 15,99. Então aqui já está aparecendo para mim a plaquinha, mas pode ser que no de vocês não vá aparecer, porque o algoritmo do AliExpress não vai identificar que você está procurando esse item, tá certo? Então o que eu recomendaria você vir aqui na barra de pesquisa principal e pesquisa por amplificador, clica algumas vezes, né? Aqui está o preço normal dele, é R$ 52. Então aqui já veio para essa opção, né, de R$ 15,99. Então se você encontrar aqui R$ 15,99, você já pode clicar e já pode adquirir, né, o amplificador. Então, claro, você não vai poder comprar só um item, mas você pode procurar também a opção com case, sem o case, e comprar alguns outros itens que seja do agrado de vocês, tá certo? Eu acredito que vale muito a pena, porque entre adquirir alguns itens aqui por R$ 15,99 cada um, muitas vezes até um pouco mais barato, ao invés de pagar R$ 52, então eu acredito que vale muito a pena, tá certo, pessoal? Então essa aqui seria a minha dica no AliExpress. Então agora eu vou partir para o teste da plaquinha, beleza? Bom, pessoal, então o projetor ele já está ligado aqui no ambiente com bastante luz, tá certo? Então vou fazer um pequeno teste no YouTube mesmo. Vou colocar o áudio aqui do próprio projetor e depois eu faço um teste com as caixas de som. This is the flag of Ukraine. The blue represents the sky. The gold its seemingly endless fields of wheat. Ukraine is a prize many have sought, and much blood is spilled in the quest to possess it. Ukraine has been the pathway for Western powers as they attempted to conquer the East. In World War I and World War II. And every time, the Ukrainian people ended up paying the highest price for these grand games of power. History doesn't repeat, but it surely rhymes, said Mark Twain. If one looks closely at the history of Ukraine, one will notice many rhymes. Being surrounded by stronger powers, Ukraine has needed a lot of cunning to survive, and the art they truly mastered with time is the art of changing sides. In the middle of the 17th century, Ukrainian leader Bogdan Khmelnytsky broke a truce agreement made with Poland, siding with more powerful Russia. Just over 50 years later, as the Russian-Swedish War was raging, another Ukrainian leader, Ivan Mazepa, broke the union with Russia when he switched sides, joining forces with the Swedish invaders. Many times, Ukrainian history was written by third parties. Seeking to keep the gains of a revolution at any cost, Russia agreed to the humiliating conditions of the Brest-Litovsk Treaty of 1918. Bom, pessoal, então acredito que agora deu para vocês terem uma noção de como seria o áudio do projetor e o áudio da placa amplificadora, tá certo? Que tem uma diferença gigantesca, tá certo? O que ele me limitou realmente foi no HDMI, porque a princípio eu queria utilizar um TV Box, embora ele tenha Android, mas é um pouco mais limitado. Se eu quisesse, por exemplo,
ter uma sala de cinema onde eu teria uma imersão de áudio, por exemplo, que seria o caso desse TV Box, eu poderia utilizar a saída SPDIF dele, utilizando um pendrive com filme com áudio 5.1 ou até mesmo em algum outro aplicativo. Então, a princípio eu utilizaria o HDMI do TV Box conectado ao HDMI do projetor, porque eu poderia transferir esse áudio para um decodificador, por exemplo. O que esse decodificador faria, basicamente, ele seria basicamente um home filter. Mas aí, como eu adquiri para colocar no meu setup, e por ser um pouco mais compacto, não precisaria ter um home filter, um equipamento ocupando muito espaço, mas eu poderia reaproveitar as caixas do meu home filter. Eu adquiri ele no AliExpress também, paguei R$85. Adquiri o amplificador, porque ele não amplifica o áudio. Esse amplificadorzinho aqui eu paguei R$180 nele. E também comprei um pré-amplificador, que aí no caso desse pré-amplificador eu conseguiria aumentar o som de todas as caixas individualmente. Então isso me daria uma imersão de áudio muito boa. Eu poderia espalhar as caixas na minha sala, né, no ambiente, e aí eu teria uma imersão no áudio. Então neste caso, esse projetor me limitou um pouco, porque eu teria que me contentar com a baixa resolução que ele tem no HDMI. Eu também poderia sim colocar um pendrive com um filme e ter a melhor resolução possível, mas aí eu não vou conseguir utilizar o áudio 5.1. Então esse projetor ele acaba limitando bastante, né? Porque a proposta de um projetor eu acredito que seria o HDMI, tá certo? Para eu poder conectar o aparelho que eu quisesse. Eu acredito que essa limitação ela se deve pelo fato de utilizar basicamente um sistema de captura. Aqui, por exemplo, é uma plaquinha de captura. Essa plaquinha ela é muito boa. Eu não observei perda de resolução nela, mas eu acredito que esse projetor, por ter uma placa Android, ela deve utilizar um sistema de captura, tá certo? É por isso que perde resolução. Não é como no caso do projetor de um projetor de mais qualidade, né? Seria diferente. Então essas seriam as limitações. Não sei se eu me esqueci alguma coisa, mas é isso, beleza, pessoal? Depois eu posso fazer também um teste na minha sala com áudio 5.1 e posso fazer um teste com esse projetor.